Bem-vindo a mais um debate Pensar Portugal. A escola pública portuguesa é o tema. Está bloqueada entre promessas por cumprir e problemas antigos que se agravam. Em 2025, milhares de professores continuam em situação precária, com contratos anuais e deslocações forçadas. As escolas estão degradadas, muitas continuam ainda com amianto, infiltrações e faltas de aquecimento e permanece o excesso de burocracia. A digitalização prometida falhou em zonas rurais e o ensino está cada vez mais distante das realidades dos alunos e o currículo permanece desatualizado. São muitos os desafios, mas para isso temos a ajuda dos nossos três convidados que eu passo a apresentar. David Rodrigues, membro do Conselho Nacional de Educação, investigador, especialista em educação inclusiva, tem sido uma voz ativa na defesa de políticas públicas baseadas em evidência e centradas na equidade no acesso à escola. José Feliciano Costa, professor do ensino básico e dirigente sindical, ele é atualmente presidente da FEMPROF, que é a maior estrutura representativa dos docentes em Portugal. Tem desempenhado papel ativo nas negociações com sucessivos governos em torno de temas como a recuperação do tempo do serviço congelado, a precariedade na profissão, valorização da escola pública. Finalmente, Paulo Guinote, professor, analista, crítico das políticas educativas, conhecido pelo seu blog O Meu Quintal, e é uma voz independente que confronta tanto a tutela como os sindicatos. E eu começaria, antes de mais, muito obrigado a todos por estarem aqui neste nosso debate Pensar Portugal. E começamos pelo, provavelmente, o tema mais abrangente, que é o congelamento das progressões durante anos 2005 a 2017, apenas parcialmente cumprido, 6 anos e 6 meses foram considerados pelo Governo. José Feliciano Costa, o que eu lhe pergunto é o seguinte: o regime legal está definido, com a recuperação faseada até 2027, contudo, os dados de meados deste ano revelam dificuldades na sua implementação. A FEMPROF tem sido criticada pelo Governo, mas também por parte da sociedade, por manter uma postura intransigente nestas negociações. O que eu lhe pergunto é: está a FEMPROF disponível para alternativas realistas? Boa tarde, obrigado pelo convite também. Intransigentes, nós o que sempre dissemos, e eu recordo que o primeiro congelamento de tempo de serviço foi em 2007, 2008, o que sempre dissemos foi que o tempo de serviço trabalhado tem que ser contado. Não nos parece que seja nenhuma intransigência. Entramos neste processo de recuperação do tempo de serviço, foi este governo, aliás, o governo anterior, de facto, concretizou... A intransigência, peço desculpa, refere-se ao período em que isso é reposto. Esta fase proposta pelo Governo, apesar de tudo, não é do vosso agrado, era só nesse sentido, mas continuo, desculpe. Sim, nós tínhamos proposto que o tempo para a recuperação do tempo de serviço fosse mais curto. De qualquer forma, enfim, é positivo a recuperação do tempo de serviço congelado. E dissemos isso durante a negociação. O que dissemos também foi que este tempo de serviço congelado, aliás, a recuperação do tempo de serviço congelado, deixava de fora um conjunto significativo de professores. Nomeadamente os professores que já estavam aposentados e que nós tínhamos uma proposta no sentido de lhes permitir que a esses professores já não tinham hipótese de recuperar o tempo de serviço porque se aposentaram ou porque se foram aposentando ao longo do período de recuperação até 2027, ali alguma bonificação, nomeadamente na graduação para reduzindo o tempo de espera para a aposentação ou, enfim, ou de outra forma que queríamos negociar. Aí houve intransigência do Governo, de facto, e disse que, aliás, o Ministério da Educação, que essa hipótese, enfim, nem sequer era considerada. Mas é importante aqui dizer também que nós estamos a falar da recuperação para cerca de 70% dos professores, porque os outros milhares não conseguiram recuperar nada. E eu repito, os tais professores que entretanto se aposentaram e os professores que entretanto estão no 7º, no 8º, no 9º escalão, que apenas recuperam parte. Mas isto é uma recuperação do tempo de serviço congelado. E o que está em cima da mesa também, e continua a estar para nós, é a recuperação integral do tempo de serviço, que já está a acontecer na Madeira e nos Açores. Eu penso que até num dos sítios já está concluído. E a recuperação integral do tempo de serviço, além do tempo congelado,
é todo o tempo que se perdeu de transição entre carreiras, ultrapassagens, etc, etc. E, em alguns casos, enfim, para um conjunto significativo de professores, são muitos anos ainda, não é? E se isso é intransigência, provavelmente mas é neste sentido, é que nós consideramos... Então, mas está disponível para alternativas realistas de que forma? O que é que seria para si uma alternativa realista a essa posição de força da qual não abdica? A questão aqui era importante que o Governo, enfim, partisse do pressuposto e aceitasse que essa recuperação integral do tempo de serviço podia ser feita, porque a outra já está a ser feita, pronto, enfim, com um prazo mais dilatado. Que não tem folga orçamental para isso. Mas nos Açores e na Madeira isso está a acontecer. E esta recuperação do tempo de serviço, nós temos uma proposta e esta recuperação do tempo integral de serviço não atinge todos os professores, atinge um número, enfim, 30 ou 40 mil professores, provavelmente. As contas ainda não foram feitas de íntegra. E admitimos que isso fosse feito, como da recuperação integral do tempo de serviço, de forma faseada também. Em relação a essa questão da folga, o Ministério da Educação não nos disse nada disso. Mesmo na negociação da recuperação do tempo de serviço congelado, o que disse foi que essa questão nem sequer admitia iniciar qualquer período de negociação. Portanto, não se justificou nem porque sim, nem porque não. E nós estávamos à espera e temos a proposta ainda em cima da mesa, no sentido de avançar para que essa recuperação se concretize, mas esperemos que do lado do Ministério da Educação, e isso vai acontecer agora nesta proposta que temos aqui para a revisão do Estatuto da Carreira Docente, está cá a recuperação integral do tempo de serviço. Mas isso faz parte da negociação e, portanto... Portanto, é uma negociação em curso. Sim, é uma negociação que tem que começar e que nós admitimos que possa ter a latitude que, enfim, que possa ter e não há nenhuma intransigência. Paulo Guinote, este foco, não sei se excessivo, mas este foco intenso no tempo de serviço, nas progressões, não ofusca, a seu ver, questões ligadas a práticas pedagógicas urgentes, como a qualidade da formação docente ou o papel da escola pública? Pode ofuscar ou não, dependendo da vontade dos atores, seja políticos, seja mediáticos, sejam mesmo profissionais. Porque todas estas discussões ganharam uma certa centralidade, porque houve uma insistência durante o desafio de não haver esta recuperação de tempo de serviço. Isso dominou durante anos a agenda política relacionada com as escolas. Isso não quer dizer que durante esse período não tivessem sido feitas alterações legislativas significativas em muitas outras áreas. O que muitas vezes acontece é que nós funcionamos de forma epidérmica a determinados estímulos. Agora são os smartphones, não é? Agora vamos falar dos smartphones, agora vamos falar da educação sexual nas escolas, agora vamos falar... Ou seja, não há uma abordagem coerente daquilo que se pretende fazer nas escolas, nomeadamente nas escolas públicas, se apenas queremos impor agendas políticas, se queremos conceber a escola pública como um serviço público que tem que ter em atenção o que pretendemos que os alunos sejam quando terminam a escolaridade obrigatória. Claro que tudo isso entronca também nas condições de trabalho que os professores têm para prestar esse serviço aos alunos. E o grande erro que existiu nos últimos anos foi fazer uma espécie de dissociação. Aqui estão os professores que têm uma série de exigências, sejam o que forem, que são corporativas, e daqui temos o interesse dos alunos. Ora, isso é perfeitamente falso, porque é de todo o interesse dos alunos que os professores estejam em boas condições laborais, com boas condições psicológicas e físicas para prestarem esse serviço. E o que aconteceu, eu vou dizer, quase 20 anos, foi que aconteceu uma espécie de diabolização dos interesses profissionais laborais legítimos dos professores, colocando como se isso fosse em oposição ao interesse dos alunos. Esse tipo de abordagem é que, de certa forma, ofuscou, porque em diferentes contextos, com diferentes agentes políticos, com diferentes orientações partidárias, isso deu jeito aos executivos em presença. Ou seja, apresentar a posição política dos governos como sendo aquela que defendia o interesse comum, o bem comum e o interesse dos alunos, e os professores do outro lado estavam a ser aqueles maus da fita que queriam tudo para eles. Eu cheguei a ouvir dizer que os professores queriam receber retroativos do tempo de serviço congelado e tudo isso, quando nunca ninguém dizia nada disso. O que muitas vezes se tem tentado fazer confundir é exatamente o facto de qualquer profissional, seja em profissão pública ou privada, merecer boas condições de trabalho, e o facto dos professores lutarem por elas
não é um mal. Aliás, em termos sociais é um bem. Porque o que aconteceu muitas vezes foi, mas vocês estão a ver que esta ou aquela classe profissional foi maltratada e não está a refilar tanto, não está a fazer tantas greves. Mas isso é um erro dessas classes profissionais. O facto dos professores terem longamente lutado por uma série de direitos e terem conseguido receber uma pequena parte daquilo que perderam é uma lição daquilo que deve ser feito por todo o trabalhador que se sente, ou classe profissional, injustiçado na sua função. David Rodrigues, o Conselho Nacional de Educação tem alertado em vários fóruns para a precariedade docente e o impacto que isso tem na qualidade do ensino. No entanto, em 2025, milhares de professores continuam contratos anuais, a centenas de quilómetros de casa. O que é que falhou na promessa da integração dos quadros de zona pedagógica? Há responsabilidades políticas diretas neste bloqueio, ou como é que vê o Portugal 2025 com este cenário? Quando se olha para o panorama da fixação, antes de mais deixe-me cumprimentá-lo também a si e aos meus colegas de painel, mas quando se olha para o panorama da fixação dos professores nas escolas, nós fizemos um caminho grande em relação a isso. Nós atualmente uma fixação bem maior de docentes do que tínhamos antes. Continua a haver realmente problemas e uma questão que é pertinente é quantos professores estão deslocados da sua zona de residência para estarem nas escolas. Isso é sem dúvida um problema. Há dados concretos ao tempo em que estamos aqui? Neste momento não tenho. Mas talvez, não sei se haverá outro colega que tenha, mas eu não tenho esse dado. Mas realmente isso é uma questão porque muitas vezes isso afeta até o próprio desenvolvimento da escola, no sentido em que nós pensamos que a escola deve estar muito ligada também ao ambiente, à comunidade em que está. E esses professores que estão deslocados são pessoas que estão sempre, como se diria, entre portas, não é? Estão sempre de um lado para o outro. Forasteiros. E têm essa dificuldade em fazer essa ligação. Portanto, eu penso que é sem dúvida um objetivo para nós trabalharmos e para nós melhorarmos, é aumentar ainda mais a fixação dos professores nos seus agrupamentos de escolas. Volto a José Feliciano Costa, pelo seguinte, agora nós depois entramos em questões mais de fundo, mas para agora já fazer uma pequena radiografia de várias situações. Como é que explica o facto de que a maior parte das escolas continua, há exemplos, com amianto, com salas sem aquecimento, sem acessibilidade, e que se mantenham escolas sem intervenção? E a minha pergunta para si é o que é que os sindicatos têm feito para reforçar e forçar esta requalificação em massa das infraestruturas escolares? Esse é um dos problemas, os recursos materiais, além dos recursos humanos, e provavelmente abordaremos também hoje, por exemplo, a questão da falta de professores e de outros técnicos especializados que as escolas têm. A questão aqui dos recursos materiais que me está a falar tem a ver com um problema que tem décadas, que é um problema de subfinanciamento que o sistema educativo tem tido. Eu recordo que as estruturas internacionais que se debruçam sobre as questões da educação, nomeadamente a ONU, o secretário-geral da ONU, num conjunto de medidas que apontou 57 ou 58 medidas há cerca de meses, e que divulgou para que as estruturas sindicais, e não só, os agentes que intervêm nas questões da educação, pressionassem os governos nesse sentido. E tem sido feito? Em alguns sítios, sim, aqui em Portugal e provavelmente noutros países, não conheço a realidade toda. Não, falar da realidade portuguesa, como é. Sim, esse é um documento importante, não é? É um documento importante, aliás, que vai ao encontro de muito, enfim, do que as estruturas sindicais, nomeadamente a FEFEMPROF, têm também já reivindicado. E uma das questões centrais é este problema de subfinanciamento. E eu recordo que essa nota, essa degradação, diz que é importante, e os valores são mesmo esses, que o PIB, a percentagem de PIB da educação em cada país se aproxima, ou que seja, 6% do PIB. E eu recordo que há muitos anos que nós estamos a cerca de metade desse financiamento. Os últimos 2 ou 3 orçamentos de Estado, assim, para não andar muito para trás, tinham metade desse financiamento, se considerarmos os fundos sociais europeus. Porque em transferências diretas do Orçamento de Estado,
para a educação, por vezes nem aos 3% se chegava. E esse é um dos problemas que enferma, não é? E que há muitos anos, uma crise de subfinanciamento, que depois os resultados diálogo são que têm esses. tentado manter com o Governo, há alguma indicação de que esse cenário possa ser melhorado ou não? Não há, aliás, este programa de governo, agora vamos aguardar pelo próximo Orçamento de Estado, não é? Também não nos dá essa indicação. Mas, de qualquer forma, é uma das reivindicações que está à cabeça, porque nós, enfim, percebemos claramente, não é, que o aumento do financiamento ou o aproximar destes valores que são indicados, por quem se debruça sobre estas questões da educação, os tais 6% resolveria muitos desses problemas. Mas é preciso haver, e aqui nós também percebemos claramente, e não é um problema só deste governo, é um problema de governos anteriores, que para que isso aconteça, e nós não estamos a falar aqui de falta de verbas, são dados exemplos, enfim, de verbas que vão para outros sítios, nomeadamente agora para as questões até da defesa. Tem que haver aqui vontade política e, portanto, a conclusão que nós temos é que, pelo menos há muitos anos para cá, este continuado subfinanciamento da educação é intencional. E, portanto, há aqui... Acha que há uma premeditação e uma orientação política? Paulo Guinote tem criticado muitas vezes a proximidade da FEMPROF a partidos como o PCP, acusa aliás os sindicatos de prioritizarem as agendas políticas em detrimento daquela que devia ser outras políticas, nomeadamente focam-se exclusivamente nos professores. Ainda acha que as lideranças sindicais vivem desligadas da realidade? É assim, eu por acaso, fazendo justiça, critico a maior parte das lideranças, não apenas a da FEMPROF. As outras estão ligadas a outros partidos e, portanto, seguem agendas, as pessoas que as lideram, os jogos políticos que levam a essas lideranças são naturais em democracia, tal como são naturais as críticas que devem ser feitas. O que eu acho que também seria muito mais importante era que, conforme os ciclos políticos, quem decide não tenha pareceres preferenciais nas suas... como é que eu ia dizer, no seu processo de tomada de decisões. Nós tivemos durante um período a chamada geringonça, em que houve uma relação preferencial até com lideranças dos partidos que estão mais ligados, por exemplo, à FEMPROF. Em contrapartida, tivemos outras situações em que tivemos a FNE a dar a mão a governos em situações em que estava mais ou menos aflito. E, portanto, o problema é, nós em termos ideais temos um conjunto de reivindicações que se calhar todos concordamos. Há estratégias diferentes de tentar lá chegar. E há, às vezes, formas políticas e formas comunicacionais que nem sempre são as mais felizes de apresentar as coisas. E também não podemos estar prisioneiros de aquelas chamadas embirrações pessoais. Ou seja, aquele ali é um demónio. E do outro lado, a pessoa até gosta de ser um demónio e faz por ser um demónio. E o que é que nós precisamos no meio disto tudo? Tivemos, por exemplo, disputas virulentíssimas entre sindicatos, quando aquilo que teoricamente estavam a defender era o mesmo para os professores. E isso é que foi, por exemplo, extremamente, para mim, que não sou sindicalizado, é preciso que isso também fique claro, e não sou adepto de nenhum dos sindicatos, não tenho aí nenhuma parte colocada dentro, ver causas que são comuns à maior parte dos professores ser defendidas por organizações sindicais que depois se degladiam publicamente entre si e vão para as negociações com pequenos truques e tudo isso. Isso, para quem está de fora e que não depende exatamente de nenhuma dessas organizações, é um bocadinho complicado. Eu, por exemplo, não percebo, por exemplo, porque há uma década as listas de mobilidade estatutária para os sindicatos não são conhecidas. Há uma série de organizações que têm direito a um grupo de professores que vai funcionar nessa estrutura. Portanto, tem um crédito horário conforme o número de associados. São as associações dos professores disto e daquilo, são entidades, às vezes, de interesse social e os sindicatos. Aquilo que seria muito importante, e eu não tenho nenhum problema de dizer isso à frente de quem tem essas responsabilidades, era que fossem mesmo os próprios sindicatos, e nem todos fazem isso, a dizer exatamente quantos associados têm, qual é o critério para se ter tantas horas, quem são essas pessoas e o que é que fazem. Porque nós sabemos quais são os corpos sociais da FEMPROF, da FNE, do STOP, do CIP, do SPLEU, do SPLIB, desse número imenso de sindicatos. Mas gostávamos exatamente de saber, muitas vezes, os professores que estão nas escolas, então, mas quem é que são essas pessoas, quem é que está a fazer o trabalho sindical sem essa redução e quem é que tem esse papel em exclusivo. E essa é uma das críticas que muitas vezes faço. Porque essas listas eram públicas. A FEMPROF disponibiliza essa informação?
Do número de sócios. Não, das pessoas, das horas que estão dispensadas da componente letiva para assegurar funções sindicais. Isso tem uma história. Eu só perguntei se faz isso ou não. Sim, mas mas nós temos de divulgar o número de sócios, até por causa da cedência de créditos ao Ministério da Educação, todos os anos. Mas isso é cedido ao Ministério. Sim, Não, estou a dizer tornar pela informação pública. Mas nós, a FEMPROF tem, e já o disse várias vezes, os dados do último congresso da Federação são públicos e está lá uma lista com o número de sócios, penso que essa lista foi divulgada, que eu posso já dizer quantos são, do total de todos os sócios da Federação, certo, que ultrapassam os 50 mil, ligeiramente. Posso fazer só 2 reparos? Nós não sabemos a dupla sindicalização. Temos um problema de dupla sindicalização. Pessoas que pertencem a mais de um sindicato, e isso é mais que sabido, e quantas são as pessoas que estão no ativo e as pessoas que estão aposentados. Porque, por exemplo, às vezes... Essas listas então não têm essa divisão feita. Vamos lá ver. Aqui nós estamos aqui a mostrar coisas. Não, eu estou a sintetizar o que estou a ouvir agora pela primeira vez. Portanto, se diz que a lista existe, mas se há um contraponto, existe, mas está aqui tudo misturado. Foi referida à dupla sindicalização. Sim. Mas eu, no meu sindicato é o maior sindicato da FEMPROF, o Sindicato de Pessoas da Grande Lisboa, que tem cerca de 16 mil sócios. Portanto, esses dados são públicos. Não temos problemas em divulgá-los. No ativo? Sim. Não, com os aposentados. Ok. Com aposentados. Mas no ativo quantos são? No ativo, eu penso que são 2.000 ou 3.000 pessoas, sócios aposentados, portanto o resto são pessoas no ativo. Depois ainda há alguns do particular e alguns do superior também, mas o número é muito semelhante a esse. Agora, eu não sei, daqueles 16 mil, se há sócios sindicalizados noutros sindicatos também, admito que sim, devem ser muito poucos, não tenho, mas eu penso que isso também não é importante, porque quando nós enviamos os dados para o Ministério da Educação, e os dados... é a lei sindical, que diz que os sindicatos... Mas somarmos os sindicalizados, todos os sindicatos, aquilo vai dar mais do que pessoas a trabalhar no país, não é? Não, se tem duplas sindicalizações e cada um conta como se fossem só suas, às tantas é um número irrealista. Mas vamos lá ver, os créditos que vêm, a lei sindical diz que o dirigente sindical tem direito a 4 horas por semana, 4 horas. Eu não sou sindicalizado, mas posso explicar. Já explicas? Não me importa, podes. E essas horas, por exemplo, se um dirigente, se uma estrutura sindical tem 10 ou 15 mil sócios, tem direito a X créditos. E esses créditos são distribuídos pela direção do sindicato. E nós podíamos dizer assim, o dirigente sindical usa na escola os 4 ou 5 ou 6 créditos a que tem direito. E quando tem que fazer trabalho sindical, falta. E o aluno fica prejudicado. Há um ministro da Educação chamado João Deus Pinheiro, penso que nos anos 80, que nos disse assim, foi amigo, na altura ainda não estava na direção da FEMPROF, para não estarem a prejudicar os alunos, sempre, porque é que vocês não juntam isso tudo e distribuem? Em vez de estar a distribuir, portanto, cada dirigente sindical, autonomamente, quando decide faltar, porque tem que fazer trabalho sindical. Agora, se vocês juntarem e acumularem isso, só podem distribuir isso por X dirigentes, que são os que têm mais responsabilidade na direção. É isso que nós fazemos. Agora, eu quero crer, isso eu quase que diria que tenho a certeza absoluta, que os dirigentes com responsabilidade no meu sindicato e nos outros sindicatos da Federação não estão afiliados noutros sindicatos também, portanto, isso. Agora, se há outros sócios, está bem. Agora, mas esses dados são disponibilizados, não temos problemas nenhuns. Aliás, e por comparação, até com outras estruturas sindicais, eu lembro-me que, na altura, Maria de Lourdes Rodrigues, Ministra da Educação, fez questão, até por causa da distribuição dos créditos, porque ela, entretanto, na altura, foi em 2008, quando reduziu o número de créditos sindicais dados aos sindicatos, fez questão até de saber e de divulgar os números de sócios que cada estrutura sindical tinha. Para nós, David Rodrigues, como é que vê, pegando ainda neste assunto, como é que vê o papel dos sindicatos na construção de uma dita escola transformadora?
à luz daquilo que é hoje o papel dos sindicatos. Se me permite, Paulo, eu só gostava de fazer um pequeno gancho em relação à conversa que nós tivemos antes, sobretudo em relação à situação, digamos, global da nossa educação. Eu gostava de realçar que a nossa educação fez um percurso notável desde o 25 de abril de 74 até agora. Nós conseguimos ultrapassar dificuldades enormes que muitas vezes parecem incríveis de terem sido ultrapassadas em 2 gerações, ou isso. E isso é um grande património. Mas existem também cicatrizes. E essas cicatrizes, uma delas é sem dúvida o subfinanciamento. Nós continuamos com o subfinanciamento na educação. E outra questão é que Portugal tem das populações com menos habilitações académicas de toda a comunidade europeia. Isto é, apesar deste esforço que nós fizemos, que os jovens foram sobretudo os mais beneficiados, no entanto nós temos ainda uma população que é, juntamente com a Turquia, é a população menos escolarizada de toda a comunidade europeia. E, portanto, mas acho que é isto. O discurso político não tem sido esse. Mas isto não é o discurso político, são dados do POCK. Eu sei, mas o discurso político de vários governos, aliás, de várias cores, é o de que Portugal é o país com o maior índice de universitários e por aí fora e por aí fora. Não, mas estamos a falar de jovens, não é? Sim, o POCK é um programa que trabalha com pessoas até aos 65 anos. E quando vemos a escolarização da população portuguesa, nós constatamos que nós temos, juntamente... Ainda estamos aí nesse ponto. Ainda estamos aí. Agora, realmente com os jovens, e isso é um grande trabalho da democracia, nós conseguimos realmente ultrapassar muitas destas dificuldades. Regressando talvez à sua questão, qual é o papel dos sindicatos? Eu penso que os sindicatos são extraordinariamente úteis para construir esta massa crítica, esta massa de discussão em relação às coisas. Nem sempre nós estamos de acordo, não é? Nós estamos aqui os três, certamente, se discutíssemos especificamente cada uma das coisas, que já não estávamos muito de acordo uns com os outros. Mas é muito importante que os sindicatos muitas vezes têm suprido, inclusivamente, falhas ao nível do que é o próprio sistema educativo. Dou-lhe o exemplo, por exemplo, de inquéritos, de questionários, de tomadas de posição que os sindicatos têm, que muitas vezes são absolutamente estratégicas para o desenvolvimento do sistema educativo. Vou-lhe dar 2 ou 3 exemplos. Vou-lhe dar, por exemplo, o exemplo do que têm feito os sindicatos em relação às necessidades educativas específicas, em Portugal, em que têm avançado com alguns tipos de avaliação, na ausência de avaliação por parte do Governo, e falava-lhe, por exemplo, de muitas questões, digamos, mais doutrinárias, mais de tomadas de posição, sobretudo em relação à defesa dos professores. Acho que é uma questão que, para nós, neste momento, para todas as pessoas que se importam por educação, tornou-se muito óbvio aquela velha frase que nenhum sistema educativo é melhor do que os seus professores. E se nós realmente não lutarmos por ter professores que estejam bem pagos, que estejam bem remunerados, que não estejam em stress, que sejam professores que estejam efetivamente motivados para o seu trabalho, isso é meio caminho andado para termos um bom sistema educativo. Eu agora propunha, passamos para um tema dos currículos, desajustados ou não, metodologias desatualizadas ou não. Os professores consideram que os programas são extensos, rígidos, desatualizados, pouco ligados à realidade dos alunos no século XXI, defendem mais autonomia, interdisciplinaridade e, sobretudo, uma ligação prática ao mundo. O Governo afirma estar a rever currículos e a atualizar metodologias, mas, pelos vistos, avança de uma forma muito lenta. José Feliciano, o que eu lhe pergunto é o seguinte: considera que os sindicatos deviam ter um papel mais ativo na exigência desta revisão curricular, formação de professores, combate ao ensino padronizado, ou essa não é uma prioridade sindical? Aliás, a FEMPROF e os seus sindicatos, e a maior parte, todos os sindicatos da Federação, são mais velhos que a Federação. A Federação é de 83, por exemplo, o meu sindicato é de 74. E nos seus estatutos, nos seus princípios, o que orientou sempre a ação foi o seguinte: nós queremos discutir, no que à educação diz respeito, tudo, não só as questões específicas dos professores, carreira. Queremos discutir tudo o que à educação diz respeito. A construção da escola pública também parte, e nós somos também construtores da escola pública.
E quer isto dizer que gostamos e temos que entrar em todas as discussões. Olha, por exemplo, agora vamos criar um grupo de trabalho e fazer um debate interno por causa de uma coisa que provavelmente está aí, desculpa o termo, a rebentar, que é a questão da fusão dos ciclos. A fusão dos ciclos, já percebemos que é um debate que vai, e, portanto, já criámos o grupo de trabalho e sobre a questão dos currículos também. Normalmente, o Ministério da Educação, pelo menos nos últimos anos, não nos chama para essas discussões. Evidentemente que nós depois damos, como demos agora. Não vos chama porque acham que não são atores relevantes? Acham que não somos atores relevantes para esse processo. Por exemplo, desta questão agora da cidadania e desenvolvimento, nós vamos dar um parecer que está agora a ser acabado e, portanto, vamos enviar. Já percebemos que aquilo há ali umas limitações também de texto e dos caracteres, mas vamos enviar. Ninguém nos pediu nada, mas nós queremos. E queremos falar sobre tudo. Mas temos que ser chamados para isso, não é? E isso não tem sido feito. O Ministério da Educação, normalmente, chama-nos para as questões específicas da carreira dos professores. Mas em relação a isso, queria também, se me permite, dizer uma coisa. Nós, mesmo com outras estruturas sindicais, como aqui já foi referido, e não estamos sempre de acordo, por exemplo, em relação às questões da gestão das escolas, nós temos uma posição muito diferente de outras estruturas sindicais. Em relação às questões da municipalização e em aspas, e provavelmente em relação a muitas outras questões. Mas houve questões centrais que nós, e foi iniciativa da FEMPROF, conseguimos juntar todos. E, portanto, pondo de lado todas as diferenças, percebemos o que é que nos uniu. E uma delas foi na questão da recuperação do tempo de serviço, onde tivemos uma plataforma, na altura também, pois, enfim, o processo pode, enfim, ser criticado, como é óbvio, mas quando foi, que para mim talvez o primeiro grande ataque à dimensão da estrutura e do professor da carreira, em 2007 com Maria de Lourdes Rodrigues nós conseguimos criar uma plataforma deixando de lado todas as nossas desavenças e isso foi feito com alguma regularidade e até muito recentemente, ainda por causa desta questão da recuperação do tempo de serviço. Portanto, não temos nenhum problema em criar uma plataforma e, portanto, colocar de lado todas as nossas diferenças e quando há questões comuns, avançar para aí. Mas, de facto, em relação à questão dos currículos, queríamos ser chamados também. O Governo sei que vai avançar com a discussão, pelo menos naquele plano, naquele PowerPoint que ele apresentou aos diretores, ele, o Ministro, e eu recordo que nós tivemos em vésperas uma reunião mas com o pelo menos Sr. acha Ministro. que há essa vontade de vos integrar nessa... Não há. Não há? Não, senão já nos tinha chamado para então, isso. Então vão continuar a falar vamos sozinhos. Aguardar. Vamos tentar, evidentemente, e nós, enfim, metemos sempre na conversa e, enfim, normalmente claro, nas reuniões, vamos sempre para além da ordem de trabalho. Muito bem. Infelizmente. Deixe-me só passar também a palavra agora ao Paulo Inote, que penso que concordará comigo ao assumir que o currículo português é extenso, rígido, pelo menos é o que muitos professores me dizem, desfasado da realidade, não sei o que é que isto quer dizer, mas para muita gente faz sentido. Por que razão é que continuamos a ensinar da mesma maneira há tanto tempo, quando há vontade de muitos players de alterarem este estado das coisas? Isto é culpa dos decisores, dos métodos de formação? Há resistências nas escolas à própria mudança? Apetece-me ser politicamente incorreto na resposta a isso. Não concordo, por acaso, com muitas das coisas que se diz a esse respeito. Eu, como aluno, não tive aulas, nem estavam as coisas organizadas nas escolas como estão organizadas, por exemplo, quando eu comecei a dar aulas ou agora. A escola não é reconhecível nos seus traços gerais, portanto, para uma pessoa míope consegue ver os traços gerais de uma escola iguais agora aos anos 80 ou 60, mas não é, visto de perto, não é vagamente igual. Nós podemos ser confundidos pelo facto de algumas disciplinas manterem o nome e, para todos os efeitos, haver professores e alunos que mantenham uma dinâmica em sala de aula que tem efeitos reconhecíveis. Por exemplo, eu não percebo bem o que é o currículo do século XXI. Porquê? A escola, desde que existe como escola de massas, portanto, enquanto escola para educar todos, teve como objetivo criar uma base de conhecimento em todos os futuros cidadãos que se baseia num conjunto de disciplinas que, queiramos, quer não, funcionam em qualquer século. Eu posso começar pela minha, que é a história, que é exatamente o conhecimento do percurso da humanidade. Reduzir a história a 1 a 2 horas por semana e querer que os alunos sejam cidadãos informados sobre o que se passou, por exemplo, em termos de ditaduras e democracias ao longo do tempo, não é possível com o tempo que é dado, porque os programas não são extensos, propriamente dito.
Porque o programa tem relação Mas com... então, deixe-me só interromper para lhe dar mais dados para a sua resposta, porque muitas das críticas é que os programas estão desatualizados e é, sobretudo, alguns deles na geografia, história e cidadania. E alguém me dizia, alguém ligado ao setor, que há uma incapacidade de integrar temas atuais, como por exemplo na cidadania ou qualquer outra disciplina, como seja a inteligência artificial, seja a literacia mediática, as alterações climáticas com profundidade. Como é que responde a esta visão? De uma maneira muito simples. Nós temos que confundir aquilo que será o currículo base padrão e aquilo que pode ser a oferta das escolas, uma coisa que não existe, desde o ensino básico com opções com um regime de créditos, em que os alunos terão que aprender o português, a matemática, as ciências, a história e a geografia e, portanto, o padrão base. E depois entregar estas matérias em outras opções. E depois, não estou a tirar de fora a educação visual, não estou a tirar a educação musical, nem nada disso. Mas temos que definir que os alunos podem, a partir, vamos imaginar, do 7º ano, não vou dizer mais cedo do que isso, mas pelo menos a partir do 7º ano, ter a autonomia de escolher numa oferta de escola não limitada a um determinado número de alunos, nem que seja no regime de clubes que existe, todo esse tipo de temas que não é eles irem lá se querem ou não, ou seja, eles têm créditos pela frequência dessas áreas. E isso sim é uma forma de flexibilizar o currículo. Aquilo que eu acho extremamente errado é dizer-se que, não, nós vamos construir apenas o conhecimento a partir daquilo que vemos agora. Isso é criar um homem sem memória. Isso é o fascínio das ditaduras, que é o homem novo. É agora, começou, a história começou agora. O que importa é o que está agora, não Exatamente. é aquilo que foi. Como é que chegámos aqui? Mas, por outro lado, a escola também prepara o homem para o agora, certo? A escola... Ou deve prepará-lo para o agora. Deve prepará-lo com dois tipos de ferramentas. O chamado pensamento crítico, muita gente defende. Sim, mas como é que se faz esta gestão? O desafio como é que se faz essa gestão? É um equilíbrio que anda sempre a ser procurado ao longo dos séculos e que é difícil encontrá-lo quando temos quem acha que por se achar a si próprio moderno e progressista, esquece que para trás tem que haver uma base de conhecimentos e de estruturação do pensamento. Eu, por exemplo, não posso aceitar, não sendo da área, que a disciplina de filosofia esteja reduzida a 2 anos no currículo de 12. E reduzida a uma quase facção, digamos assim, do pensamento sobre a filosofia. Como é que os alunos podem aprender a pensar, a estruturar o seu pensamento, se aquela que é a disciplina, digamos assim, mãe de todas as outras, está reduzida a 2 anos? Como é que nós podemos, por exemplo, incorporar... Eu gosto da parte da incorporação de conhecimentos novos, por exemplo, na história. O programa de História, teoricamente, no ensino básico, chega ao ano 2008 e à crise financeira. Mas como é que nós o fazemos? Que critérios usamos para dar isso em 2 semanas, em duas aulas de 50 minutos por semana? Vamos dispensar o quê? Os gregos? Vamos dispensar a pré-história, porque foi há muito tempo, os alunos até gostam. Vamos dispensar o quê? A Grécia? Vamos dispensar a formação de Portugal? O que é que nós achamos que é superficial para que nós nos entendamos como humanidade, como país, como sociedade e como seres humanos? David Rodrigues, como é que se evolui deste problema circular? Eu acho que é um problema central, sabe? Acho que é um problema central da nossa educação. Eu costumava no dizer... fundo, isto é que decide a formação do cidadão do futuro, não é? É, porque eu costumo dizer que o currículo é a rotunda onde vão parar as avenidas todas, não é? Quer dizer, mas porquê que não se consegue chegar a um consenso sobre isto? Porquê que, desde o 25 de Abril, raro foi o tempo em que se estava tudo a... Eventualmente, a seguir à Revolução, estava tudo de acordo. Mas a questão curricular é sempre uma coisa muito divisória Eu penso que uma das dificuldades que nós temos foi esta que foi já mencionada, que é, nós temos dificuldade em fazer um equilíbrio entre o que são as aprendizagens essenciais. Havia um grande educador americano, John Dewey, que dizia que as aprendizagens essenciais eram o património mundial da humanidade. Quer dizer, as coisas fundamentais para as pessoas poderem ser cidadãos, compreenderem onde estão, etc. Mas também nós precisamos de outra parte do currículo, uma parte do currículo que seja construída pelos alunos, que venha da comunidade, que venha das suas necessidades, das suas motivações, dos seus anseios, dos sonhos que eles têm. Precisamos disso. E se o currículo vier só de cima para baixo, é um currículo que vai rapidamente ficar desatualizado. Então, como é que explica que as escolas tenham pouca autonomia ou pouca flexibilidade, quero dizer, para adotar conteúdos de contexto regional? Eu vou dizer que as escolas utilizam pouco a autonomia que têm, que está inclusivamente consagrada num documento legal que é o Decreto 55 de 2018, que fala de autonomia e de flexibilidade curricular. E a flexibilidade curricular tem sido notoriamente
pouco utilizada nas escolas. Aliás, quando nós vemos escolas que nós pensamos que funcionam melhor, são as escolas que não olham para esse currículo como se fossem as sagradas relíquias, como se fosse só aquilo em que não se pode mexer. E deixe-me dizer-lhe também que as escolas também já mudaram muito sobre isso. Não vale a pena fazer uma crítica das escolas e do currículo como se nós estivéssemos há 50 anos atrás. Os próprios professores fazem estas críticas. Sim, mas há pessoas que têm opiniões sobre tudo, não é? Currículos muito extensos, isto depois tem a ver com outra coisa, que é a burocracia e o tempo que lhes tira isso é outra questão. para o currículo. Pronto. Mas eu gostava de lhe dizer que às vezes há pessoas que dizem as nossas escolas são do século XIX, os professores são do século XX, os alunos são do século XXI. Eu a essas pessoas quero-lhes mostrar um calendário para dizer que estamos todos no século XXI. As nossas escolas estão todas no século XXI, com as dificuldades que têm. Os professores que nós temos estão todos no século XXI, tal como os alunos. E, portanto, quando nós vamos ver as escolas, quando nós visitamos as escolas, eu visito extensamente escolas em todo o país, e eu vejo que as escolas já não são essas escolas de maneira nenhuma do século XIX ou do século XX. São escolas que muitas vezes têm ousado fazer coisas diferentes. Agora, isto não é uma panaceia, é um assunto que não está resolvido. E gostava de lhe dizer também que os assuntos não estão resolvidos na educação como não estão resolvidos em nenhuma estrutura que trate de direitos humanos em todo o mundo. Porque as estruturas que nós criamos, os meios que nós temos, acabam por ficar sempre aquém do que são as necessidades que nós, felizmente, vamos criando para obedecer aos direitos humanos de cada uma das pessoas. E por isso, cada vez, nós estamos sempre numa perspectiva de déficit em relação a isso. E, obviamente, curiosamente, nós temos que Mas diminuir. saberá isso também muito bem, ou melhor que eu, que a percepção do que é essencial para um aluno muda ao longo do tempo. Claro. Não é? Claro. E isso cria grandes dificuldades Claro. quando se tenta fazer um planeamento de educação estratégica. Não é? Mas devo-lhe dizer também que nós temos em Portugal um documento que se chama o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, que é um documento, obviamente não é o Pai Nosso, mas é um documento que nos pode orientar. E, aliás, as escolas fazem planificação em função disso, de 10 competências que se procuram desenvolver de uma maneira interdisciplinar e procurar orientar os professores para qual é o aluno, qual é o esse perfil. documento existe, porque é que ele não é utilizado pelos professores e não ajuda... Mas é usado pelos professores. Então, mas porquê é que persistem tantas estas dificuldades? Quando vê um planeamento que é feito nas escolas, o planeamento que é feito nas escolas remete para as competências do perfil. Isso remete. Agora, podemos dizer, é possível fazer melhor? Claro que é possível fazer melhor. Muitas pessoas, muitas vezes me dizem assim, olha, diga-me uma coisa, isto das competências de matemáticas é só com a matemática. Não. Nós desenvolvemos competências matemáticas em todas as disciplinas. Podemos desenvolver na história. O Paulo Pinto estava a querer dizer algo. É assim, nós temos uma produção teórica e legislativa notável. Provavelmente, se nós fizermos uma avaliação da produção legislativa em termos de quantidade e qualidade na educação, devemos ganhar a quase todos os países. Quantidade e qualidade. Quantidade e qualidade. Não, está bem formulada. Eu pensei que estava a ser irónico. Estou a ser irónico pelo que vem a seguir. Ok. Porque, assim, o problema é quem é que diz que os programas são extensos. Não são as pessoas que definem os programas, são as pessoas que têm que os aplicar. As pessoas que normalmente detectam os problemas não são aquelas que formularam todo o aparato que existe. Então está a dar razão à ideia de que os programas são extensos. Não, a questão não é essa. Volto a dizer, a extensão do programa depende do tempo que lhe é dado para ele ser posto em prática. Ou seja, vamos imaginar, no ensino básico, e eu vou-me centrar na história para perceber melhor dela, se ao longo do tempo foi reduzido 33% do tempo que era dado à disciplina, passámos 9 horas do 7º ao 9º ano para 6, o programa não se tornou extenso, o tempo é que se tornou pouco. Ou seja, nós temos menos tempo para dar aquele tipo de conteúdos. E a questão da definição de essencial... Mas quem é que decide a redução do tempo? Quem decidiu foi os sucessivos governos e a luta dos tais representantes de professores... Então, o programa que é extenso, dado os cortes de tempo que o governo decidiu. Ou então o tempo é pouco para um programa que... Vamos lá imaginar uma coisa. Estamos a dizer a mesma coisa. Para o tempo que é dado ao professor... ao tempo que é dado ao professor. Então, os programas são muito extensos. Não se dá É a possibilidade de voltar... Assim, as horas não fugiram. O professor não fabrica tempo. Exatamente. Mas tem a mesma aquela obrigação de dar aquele currículo. Então, nesse sentido, eu se calhar expliquei mais. Era nesse sentido, é nesse pressuposto que eu fiz a pergunta dos Mas as pessoas que aparecem a queixar-se, normalmente representantes de associações profissionais de professores... Quem tenta aplicar na prática e não consegue. Muitas vezes essas pessoas não são as que tentam aplicar na prática. Aliás, nós temos um problema grave, por exemplo, na área da matemática, com o confronto de duas fações académicas que pura e simplesmente não se conseguem
entrar em consenso sobre aquilo que deve ser o ensino da matemática ao nível das metodologias. A minha filha não aprendeu a fazer uma conta de somar, uma coisa como isto, como eu aprendi. Porquê? Porque há uma concepção diferente da forma como se deve ensinar algo que nós até podemos considerar objetivo como a matemática. Porque o problema que nós temos muitas vezes, e muitas vezes os professores de base, digamos assim, se queixam estas decisões ultrapassaram-nos. Estas decisões não vieram às escolas para ser decididas mesmo. Nós temos consultas públicas formais. A questão da cidadania, sobre a qual mais de metade das pessoas que eu ouvi falar nas televisões e ler nos jornais nem sabem o nome da disciplina. Se não sabe o nome da disciplina, que é Cidadania e Desenvolvimento, foi lá ler os conteúdos, os domínios, os subdomínios e as propostas e os referenciais que existem, que são para o secundário, mas que são aplicados ao básico. Não foram. Porquê? Porque essas pessoas fazem grandes planos. É o grande cenário. E depois vocês, na prática, ponham lá isso em prática. Não conseguiram, precisam de formação e somos nós que delineamos este plano que não funcionou bem, que vos vamos dar esta formação. Isto às vezes não é politicamente correto dizer que quem define as políticas raramente ouve mais do que sejam representantes. Eu proponho agora olharmos para um outro problema importante, que é a burocracia. David Rodrigues, porque eu depois quero fazer uma pergunta ao José Feliciano da Costa também para poder concluir este bloco. Como é que se pode promover uma pedagogia centrada no aluno quando o professor está refém de grelhas, fichas e relatórios? Não estamos a criar uma escola que é uma espécie de uma escola tecnocrática sob o disfarce de ser uma inovação? Paulo, isso é uma chaga da escola, atualmente é uma chaga da escola, é uma ferida na escola, a questão da burocracia. E eu penso que a origem, digamos, da burocracia é a questão da confiança. Isto é, as pessoas... De quem em quem? A confiança da escola em si própria e da escola poder vir a ser, ou os professores poderem vir a ser atacados em função de coisas que fizeram ou que não fizeram bem ou que deviam ter feito e as pessoas defendem-se dizendo, mas já é escrito, nós já fizemos isso. E muitas vezes eu mas já não era assim, houve aí um turning point alguns na história, não foi? Sobretudo em relação a crianças com dificuldades. Eu já vi dossiês que têm 150 páginas. 150 páginas, eu digo, mas dossiês sobre o quê? Sobre o que nós... É que se um dia nós fomos perguntados, nós temos aqui a justificação para isso. Ok, mas quem é que passou esse peso para os professores? Em que fase do desenvolvimento do nosso sistema de ensino? Eu ouvi uma vez um secretário de Estado dizer que a burocracia que existe nas escolas, em grande parte, é gerada dentro da própria escola. Isto é, as plataformas que existem, que sem dúvida... Mas é o Ministério da Educação que dá indicações para certos procedimentos que têm que ser feitos. Isso existe. Claro, isso é o início da burocracia. Sim, mas isso é uma parte da burocracia. O que existe é que muitas vezes existe outra burocracia que a própria escola cria ela própria, criando precisamente por esta questão da confiança. Porque eu tenho que ter a certeza que aquilo foi decidido e que está a ser implementado e que já foi dito no período passado. E criar como se fosse um processo que é um processo auditável em termos de eu poder saber que essa decisão, se um dia ela for posta em causa, que a escola fez o que devia fazer. Portanto, eu penso que uma das questões, diremos mais ao nível sociopsicológico, digamos, da escola, seria nós aumentarmos a confiança da escola. A escola saber que o que nós estamos a fazer, nós temos confiança... Quando diz nós, está a falar em quem? Professores. Pronto, a escola. Ok, convém situar isso. Okay. E, obviamente, há questões que o Ministério pergunta ao nível das plataformas que são obrigatórias a ser respondidas. Claro, há uma... É preciso saber... monitorização do sistema. Isso claro. Agora, é muito importante que a escola também faça uma reflexão sobre qual é a utilidade, para que serve muitas vezes a burocracia que se faz. O Ministério da Educação não pode ter interferência nisso, ou seja, a liberdade ou a autonomia das escolas permite-lhes que as escolas criem a sua própria burocracia sem qualquer supervisão? Eu estive há pouco tempo em 2 avaliações externas de 2 agrupamentos em Portugal. E vou-lhe dizer que a quantidade de dossiês era deste tamanho e no outro era deste tamanho. Ambos tiveram muito bom. Ok, quem é que avaliou? Foi a Inspeção-Geral de Educação e Ciência, a inspeção do Ministério. Pode ser uma decisão filosófica, que todos temos razão ao mesmo tempo. Não digo que seja só, mas também é. Paulo Guinot tem obviamente também sido uma voz muito crítica e persistente na questão da burocratização da profissão docente. Olhando para isto, onde é que estão responsáveis? Porque em Portugal as coisas a culpa morre sempre muito solteira, quer dizer...
as escolas, os sindicatos? Como é que é possível criar este monstro burocrático que tira dezenas de horas aos professores para fazer aquilo para o qual são pagos? Nós tivemos um turning point, todos nós conhecemos que estamos nas escolas. Não vale a pena nós estarmos a eludir isso por isto ou por aquilo. Foi um momento, e eu já localizo, se for preciso com nomes, o momento em que se decidiu que o ónus da prova pelo desempenho do aluno passava para o professor, porque o professor é que é o adulto e ele é que é responsável pelo desempenho de todo e qualquer aluno. Esse turning point foi na primeira década do século XX. Com quem? Entre David Justino e Maria Lourdes Rodrigues. E, portanto, não vale a pena nós estarmos aqui a dar a volta. Começou, não se concretizou por completo, com Maria Lourdes Rodrigues, e já agora foi em 2005 começaram os congelamentos e não em 2007, e portanto, todo o ataque que veio, socialista. Exatamente. E depois o que é que acontece? Quando os ciclos mudam, nós estamos a recuperar pessoas para explicar como é que se ultrapassa isto, foram elas que criaram os problemas. Porque o que aconteceu foi que, a partir de determinado momento, foi conveniente dizer que os professores não sabiam desempenhar o seu papel. Qual é o problema? Os nossos melhores, é verdade que estávamos numa base muito baixa, mas os nossos melhores avanços a nível de testes comparativos internacionais, Pearls, Teams, PISA, aconteceram de meados dos anos 90 até cerca de 2015, 2012, 2015. Quando os alunos que entraram nesses testes ainda não tinham passado por essa necessidade de preencher grelhas e tudo mais. Quando é que isso também aconteceu? Os professores. E os alunos também. Há depois uma coisa muito ridícula no meio disso tudo. Porque assim, há um Estatuto de Carreira Docente em 2007 que altera o horário do professor, que passa a ter horas de estabelecimento e horas de trabalho na escola para fazermos a equiparação com o resto da administração pública com 35 horas. E, em parte, tinha que se achar alguma coisa para as pessoas fazerem nessas horas que não eram as aulas. Não é só por isso. Tem a ver com a confiança, mas eu acho que tem a ver com a desconfiança. Porque, lá está. Isso soa quase uma ocupação de tempos livres, não é? É assim, eu fui à Comissão de Educação do Parlamento há um ano e tal, mostrar a alguns deputados as grelhas que alguns professores têm que preencher. Ele vê uma grelha de uma escola que não é minha, não quis comprometer ninguém por lá, e as pessoas, para cada aluno, tinham que preencher 30 e tal campos de informação. Eu tenho essas grelhas, isso ficou gravado, está lá tudo, tem essas coisas todas. Ou seja, se um aluno tiver, um professor tiver 8 turmas de 25 alunos, tem 200 alunos. Agora é fazer matemática. É só fazer. Eu tenho 60 anos e tenho 6 turmas. Portanto, eu ainda tenho cerca de 150 alunos. Se eu tiver que preencher quase 40 descritores para cada aluno, e atenção, isto é no final do ano. Não estamos a falar das escolas que intermédias exigem os intermédios e tudo mais. O desperdício de tempo que é feito, é verdade que de um lado há o medo da pessoa, e se houver um recurso, como é que eu provo que fiz? Havia uma parte simples, que era ir perguntar aos alunos. Era muito simples, antigamente. O professor fez isto, fez. Não, agora o professor dedica-se a representar que fez. Até pode não ter feito. E isso é que é ridículo. Muitas vezes... é menos tempo dedicado às aulas, logo os currículos são extensos para o tempo que tenho. Eu conheço colegas que durante a sua aula de 50 minutos fazem imensas anotações na sua agenda sobre tudo o que os alunos fazem ou deixam de fazer, e eu acho que isso retira no mínimo 20, 30% de tempo útil da aula que eu não uso para fazer isso. Portanto, porquê? Porque têm medo que mais tarde venha um recurso e depois parece que isso é um grande papão, e isso tem a ver com medo e tem a ver com a desconfiança. Foi lançada sobre os professores a determinada altura, o tal turning point, e eu já me calo, que foi exatamente o tempo está a voar. Essa em que o Estatuto de Carreira Docente passou a encarar o professor como aquele que tem que cumprir uma série de tarefas, caso contrário, a culpa será sempre dele. José Feliciano da Costa, esta redução da burocracia foi uma promessa do Governo em 2019. Qual foi a pressão política sindical feita para que esta medida fosse de facto concretizada? Agora só aqui uma correção, é verdade, o Estatuto da Carreira Docente este 2007, mas os congelamentos, o primeiro congelamento começa em 2005. Vamos lá ver, a pressão sindical é sempre esta, e é algo que até deixou de ser feito há algum tempo e que a negociação obriga, que é uma coisa que se chama organização do ano letivo, um despacho que supostamente sairá todos os anos, e que até há 7, 8, 10 anos implicava
ou uma negociação, uma apreciação dos sindicatos. O despacho de organização do ano letivo diz, não é? Por exemplo, estas questões da burocracia e outras podem ser ali resolvidas ou pelo menos amenizadas. E todos os anos, e este ano fizemos outra vez o mesmo, não é? Enviamos um ofício ao Sr. Ministro da Educação a pedir uma reunião urgente para negociar, organizar despacho de organização do ano letivo, nomeadamente no que é que se faz, e já foi aqui referido, na componente letiva, na componente não letiva, porque, por exemplo, estas questões da burocracia, e já foi aqui referido, além das plataformas, as pessoas fazem elaboração dos relatórios, conjunto de relatórios, uma panóplia de relatórios, preparação de dossiês, preenchimento de plataformas, formulários, instrução de processos disciplinares, matrículas, relatórios de entidades que têm que enviar a entidades externas, nomeadamente os tribunais, CPCJ, relatórios médicos não, mas enviados para os médicos, inventários de instalações, etc, etc, etc. Portanto, isto, de facto... Tem isso quantificado? São milhares de horas que se perdem. Desculpa, posso só dar um aspecto ridículo? Claro. Quando nós avaliamos os manuais escolares para a adoção, Por exemplo, temos que fazer uma aplicação na qual temos que dizer se o papel sem encadernação é resistente. um exemplo. Isto, de tão facto, ridículo pode ser evitado. Pode ser evitado. As escolas, de facto, têm autonomia para muita coisa, mas aqui leva-nos também a uma questão que o professor David aqui referiu. As escolas têm, e há uma lei, mas não compagina com outra coisa que nós também defendemos, que é uma escola de gestão democrática. E, portanto, é importante que nas escolas, e isso dava outra capacidade, enfim, de decisão dentro das escolas, aos professores, nomeadamente a um órgão que para mim é central dentro de uma escola, que é o seu Conselho Pedagógico, se não funcionasse, não é? Ou aliás, se funcionasse de outra forma, sem uma gestão centralizada. Isso é que nós defendemos a gestão democrática das escolas. E provavelmente... Só conclua, porque vamos ter que terminar Não podia resolver muitos destes problemas também. Porque e outros... eu queria... acho que era estranho terminarmos este debate sem falarmos de uma questão importante, que são várias, em boa verdade, que é a disciplina, a autoridade e a segurança na escola. Porque o Governo evita agora o termo da autoridade, prefere falar em clima escolar, mediação, inclusão, apresenta programas de combate ao insucesso e de apoio socio-emocional, mas nem sempre é visto com grande eficácia. E, de facto, há um problema da autoridade dos professores, penso que todos reconhecem, têm problemas graves de disciplina nas escolas e por aí fora. Como eu só pedia, porque temos pouco tempo, que cada um de vós fizesse uma leitura, qual é o ponto-chave para tentar resolver esta situação. Ou seja, disciplina e autoridade cada vez mais está a sair das mãos dos professores. Os professores sentem-se sem apoio a nível do seu estabelecimento, sentem-se inseguras, há muito medo de falar em repressão, muitas vezes tentam confundir disciplina com repressão. Onde é que está aqui a base do problema? Como é que se sai deste ciclo que parece vicioso, que é a insegurança, a falta de autoridade, não sabem como lidar com os alunos e isto não se resolve? Começa aqui, pela minha direita. David Rodrigues. Isso é chamada pergunta de 1 milhão de euros, não é? Porque é uma das questões que é mais... E pior do que 1 milhão de euros. Tem 30 segundos para responder. Pois, mas vamos ver. Ou pelo menos para... Isto é uma questão. Não se pode ignorar. Mas desconto-me o tempo que falou agora nos 30 segundos. Então, sem dúvida, a questão da autoridade é uma questão que vinha de trás e que nós sentimos agora que ela se reconfigurou. E eu gostava só de dar como são 30 segundos, só 2 flashes. Em primeiro lugar, é que não existe boa autoridade do professor se não houver participação e voz dos alunos. Muitas vezes os alunos não são ouvidos e quando são ouvidos não são escutados, que é outra coisa. É preciso ouvir os alunos, saber também quais são as motivações, saber o que eles querem avançar. Não é para obedecer aos alunos, é para levar isso em conta nas decisões que nós tomarmos. Isso reforça a autoridade, não faz perder a autoridade. Em segundo lugar, nós não sabermos que a autoridade não é simplesmente mandar e simplesmente colocar questões que estão para lá do que é o racional. A autoridade é ser razoável, é negociar e, sobretudo, ficar firme em relação a princípios de humanismo, princípios de direitos e de deveres humanos. Isso é autoridade. Há aqui 2 ou 3 questões centrais e uma delas é a falta de recursos.
humanos dentro da escola. A escola recebe, enfim, a escola está numa comunidade educativa e, portanto, recebe, enfim, tudo o que acontece no meio envolvente à escola vai para dentro da escola. Não é? E os casos, os exemplos que nós tivemos de violência e problemas dentro das escolas estão muito ligados à falta de recursos, à falta de mediadores lá dentro, à falta de pessoas que resolvem estes problemas. E depois o professor também tem que sentir que a sua carreira é valorizada. E isso é um ponto focal neste problema que para nós é central. É um olhar diferente, mas complementar. Mas que ajudava a devolver. Isto leva-nos à questão central, que é a falta de recursos humanos e materiais, subfinanciamento crónico. 2 pontos. Em primeiro lugar, a escola é um microcosmos da sociedade, ou seja, o portão da escola não termina os problemas que vêm de fora para dentro. E como a maior parte das políticas sociais têm falhado de forma evidente, a escola não consegue fazer a cosmética de fazer tudo isso desaparecer. E as frustrações vêm muitas vezes de fora para dentro das escolas. Por isso é que vemos a entrada de pais e alunos armados nas escolas que não víamos em outras alturas, exatamente porque essas frustrações vêm de dentro, de fora para dentro. Segunda questão, mais do que estarmos a discutir muitas vezes a cidadania, a disciplina da cidadania, as práticas transversais, a escola devia ser, no seu funcionamento, uma escola cidadã. E nós, neste momento, não temos isso. Temos um modelo de gestão escolar único, centralizado de uma forma hiperbólica, mas, curiosamente, essa autoridade, que é muitas vezes autoritarismo, dentro da gestão escolar, é de uma enorme fragilidade para com a tutela. Ou seja, nós temos uma assimetria muito grande na distribuição do poder dos agentes que estão na escola. Não são só apenas os alunos que não têm voz. Os professores já nem escolhem sequer os seus representantes no Conselho Pedagógico. É-lhes dado um menu e vocês só podem escolher estes. Portanto, enquanto nós não concebermos a escola como uma instituição que não consegue resolver todos os problemas da sociedade e que ela própria deve ser o modelo daquilo que nós gostaríamos que fosse a sociedade, é óbvio que quem lá está, alunos, professores, funcionários técnicos especializados, ficam frustrados com o seu cotidiano. Essa frustração manifesta-se em indisciplina e, infelizmente, em alguns momentos, em violência. Muito obrigado. Chegou o tempo ao fim, chegou o barco a bom porto. Quero agradecer a vossa presença. Termina aqui mais um debate sobre temas de interesse nacional. Hoje foi sobre a educação, haverá outros. Foi bom tê-lo desse lado e por aí fica bem.